Olá! Hoje temos um desafio bem interessante pela frente. Vamos pegar 4 áreas do conhecimento que, à primeira vista, parecem mundos completamente separados: contabilidade pública, direito administrativo, direito constitucional e legislação tributária. E a ideia é mostrar que, na verdade, elas funcionam como um grande sistema de engrenagem, sabe? Uma não gira sem a outra. Exatamente. É um sistema interligado. Nossa missão aqui, então, é desvendar como o patrimônio de um governo é gerenciado, como as regras controlam as ações dos gestores E como a Constituição supervisiona tudo isso? e, claro, como os impostos entram nessa história como uma ferramenta superpoderosa. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo que talvez seja o placar do jugo: a contabilidade. O patrimônio de um governo como o nosso vive mudando. Então, o nosso primeiro ponto é tópico 1.1: variações patrimoniais qualitativas e quantitativas. O que significa exatamente quando o patrimônio de um ente público varia? E por que essa distinção é tão importante? Ótima pergunta para começar. Pense nas suas finanças pessoais. Se você tira, sei lá, R$ 100 da sua conta corrente e coloca na poupança. Certo. Você não ficou mais rica nem mais pobre, né? Você só trocou o dinheiro de lugar. Apenas mudei a qualidade do ativo. Isso. Isso é uma variação qualitativa ou permutativa. O valor total do seu patrimônio é o mesmo. No setor público, a lógica é idêntica. Quando uma prefeitura, por exemplo, usa dinheiro do caixa para comprar um computador, ela diminui um ativo, que é o dinheiro, e aumenta outro, que é o equipamento. O patrimônio líquido, que é a riqueza real, fica intacto. Entendi. É uma troca. Mas e quando a gente de fato ganha ou perde dinheiro de verdade? Aí sim, entramos nas variações quantitativas ou modificativas. São essas que realmente alteram o valor do patrimônio líquido. Elas podem ser aumentativas, as VPAs, que é quando o governo fica mais rico, digamos assim. O melhor exemplo é a arrecadação de um imposto, como o IPTU. Ah, ok. E podem ser diminutivas, as VPDs, que é quando ele fica mais pobre, como pagar o salário dos servidores. São essas que mostram se a gestão está gerando valor ou consumindo patrimônio. Certo. Agora, conectando com o tópico 1.2, resultado patrimonial, e o 1.3, receita e despesa sob o enfoque patrimonial. Como essas variações todas, no fim do dia, mostram a saúde financeira do governo? Elas se consolidam no que chamamos de resultado patrimonial. É a conta final, bem simples até. A soma de todos os aumentos, as VPAs, menos a soma de todas as diminuições, as VPDs. E é aí que a gente vê se foi superavitário ou deficitário. Exatamente. É o que mostra se, no fim do período, o ente público enriqueceu ou empobreceu do ponto de vista econômico. Isso fica claro na demonstração das variações patrimoniais, a DVP. Mas isso me parece diferente daquela notícia que a gente sempre ouve na TV, tipo, o governo arrecadou X e gastou Y. Qual a diferença? A diferença é gigantesca. E o segredo está no regime de apuração. O que você ouve no jornal, geralmente, é o resultado orçamentário, que foca no regime de caixa, o que efetivamente entrou e saiu do cofre. O dinheiro na mão. Isso. Já o resultado patrimonial usa o regime de competência. Ele não olha o dinheiro, mas sim o fato que gerou o direito ou a obrigação. Como assim o fato gerador? Pense na conta de luz da sua casa. Você consome a energia em janeiro, certo? Então a sua despesa é de janeiro, mesmo que você só pague a conta em fevereiro. Esse é o regime de competência. Ah, a despesa acontece quando eu uso, não quando eu pago. Perfeito. Para o governo, a receita do IPTU acontece em janeiro, quando o imposto é lançado e vira um direito da prefeitura de receber, mesmo que o cidadão só pague em março. A contabilidade patrimonial registra isso. Entendi. A receita patrimonial é esse aumento de benefícios econômicos que aumenta o PL. E a despesa patrimonial é a diminuição, como o consumo da energia. Então, para resumir esse primeiro bloco, para entender de verdade as contas públicas, não basta olhar o que entrou e saiu do caixa. De jeito nenhum. É preciso analisar o impacto no patrimônio, seguindo o regime de competência. Essa é a visão mais fiel da situação econômica do ente. Ok,
Entendemos como se mede o resultado. Agora, como o Estado controla seus próprios atos? Para garantir que essa saúde financeira não seja fruto de decisões ruins, né? Vamos entrar no direito administrativo com o tópico 2.1. Extinção do ato administrativo. Esse é um campo fascinante. O governo pode e deve voltar atrás em suas decisões, mas existem formas diferentes com motivos e efeitos diferentes. A forma mais drástica é a anulação. Ela acontece quando um ato administrativo, ele nasceu errado, nasceu com um vício de ilegalidade. Um exemplo. Um contrato milionário feito sem a devida licitação, por exemplo. O efeito da anulação é ex tunc. É uma expressão em latim que significa desde o início. É como se o ato nunca tivesse existido. Ou seja, a anulação usa uma espécie de máquina do tempo jurídica para apagar o erro desde a sua origem. Exato. E tanto a própria administração pode anular, porque ela tem o dever de controlar seus atos, quanto o poder judiciário se for provocado. Ok. E a outra forma? A outra situação é quando o ato é perfeitamente legal, mas com o tempo ele se tornou uma má ideia. Não é mais conveniente para o interesse público. Tipo uma autorização para um grande show ao ar livre, mas aí vem uma previsão de tempestade perigosíssima. O ato era legal, mas o contexto mudou. Exemplo perfeito. Nesse caso, a administração faz a revogação. O ato era válido, mas tornou-se inoportuno, inconveniente. O efeito aqui é ex nunc, ou seja, daqui para frente. Não retroage. Não. O que já aconteceu está mantido, mas o ato para de produzir efeitos. E um detalhe fundamental: só a própria administração pode revogar. Um juiz não pode se meter no mérito da decisão e dizer o que é ou não conveniente para o gestor. Essa diferença é a chave de tudo, então. Anulação olha para a legalidade do passado, revogação olha para a conveniência do futuro. Justamente. E tem até uma súmula do STF, a súmula 473, que resume isso. Pode citar para a gente? O ato administrativo, quando sujeito à administração direta, o ato arcaico, pode ser cancelado pelos poderes competentes, assim como revertido, quando de vício de legalidade ou de conveniência. O primeiro pela anulação e o segundo pela revogação. Claro, ela diz: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E existem outras formas mais raras, como a cassação, quando o beneficiário descumpre as condições, e a caducidade, quando uma lei nova torna o ato incompatível. Certo. Mas agora vamos para o tópico 2.2, decadência administrativa. O governo pode, 20 anos depois, acordar e decidir anular um benefício concedido a alguém, como uma aposentadoria. Isso criaria uma insegurança enorme. Existe um limite de tempo? Sim, e essa é uma proteção fundamental para o cidadão. A administração tem um prazo para corrigir seus próprios erros. A lei federal que regula o processo administrativo, a 9.784 de 99, estabelece o que chamamos de decadência. Vou ler na íntegra. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 5 anos. E essa parte final é crucial. Salvo comprovada má-fé. Então, se o cidadão agiu de má-fé para conseguir o benefício, ele perde essa proteção do tempo. Exatamente. O tempo não protege quem foi desonesto. A boa-fé é a base da segurança jurídica. Se a pessoa agiu corretamente, depois de 5 anos, a administração não pode mais anular aquele ato que a beneficiou. Faz todo sentido. E para fechar esse bloco, o tópico 2.3, agentes públicos, conceito, espécies. Quem são as pessoas que tomam todas essas decisões? São os agentes públicos. E o conceito é bem amplo, viu? É qualquer pessoa que exerça uma função pública, mesmo que temporariamente e sem salário, como um mesário numa eleição. Entendi. Mas dentro desse grupo enorme, os principais são os agentes políticos. Presidente, governadores, parlamentares. Isso, os que tomam as grandes decisões.
Depois, os servidores públicos, que têm o vínculo estatutário, permanente, com estabilidade, como os auditores fiscais. E, por fim, os empregados públicos, contratados pela CLT, como os funcionários de empresas estatais. Ok, então, para resumir, a atuação do Estado é dinâmica, atos são criados, são extintos, mas sempre com regras claras sobre legalidade, tempo e conveniência, e são executados por diferentes categorias de agentes. Mas, claro, todas essas regras, tanto as administrativas quanto as contábeis, não flutuam no vácuo. Elas estão subordinadas a uma lei maior. É aqui que a gente eleva a discussão para o direito constitucional com o tópico 3.1, Supremacia da Constituição Federal. Exato. A Constituição é o topo da pirâmide jurídica. É o fundamento de validade de todo o ordenamento. Qualquer lei, decreto ou ato administrativo só é válido se estiver de acordo com ela. É o nosso manual de instruções fundamental. E para garantir que esse manual seja seguido, existem ferramentas muito poderosas. É o tópico 3.2. Controle de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF. O que são essas siglas? São ações julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a mais famosa. Ela serve para pedir ao STF que declare que uma lei federal ou estadual é incompatível com a Constituição. Ok. A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, faz o oposto. Ela pede ao STF para confirmar que uma lei é sim constitucional. Isso geralmente acontece para acabar com controvérsias judiciais sobre o tema. Certo. E a ADPF? A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma ação residual. É tipo um recurso de emergência, sabe? Usada quando não tem outro meio eficaz para proteger um pilar fundamental da Constituição, contra um ato do poder público. Ela é bem ampla. E quem pode iniciar essas ações? Qualquer pessoa pode bater na porta do STF com uma ADI? Não, de jeito nenhum. A lista de quem pode propor, os legitimados, é bem restrita. Ela está no artigo 103 da Constituição. Você pode ler para a gente quem são? Claro. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A Mesa do Senado Federal. Inciso 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4. A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5. O Governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6. O Procurador-Geral da República. Inciso 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Uma lista bem específica. Sim, e eles se dividem entre universais, como o presidente, que podem questionar qualquer lei, e especiais, como um governador, que precisa provar que aquela lei afeta seu estado. Certo. E quando o STF declara uma lei inconstitucional, a decisão apaga a lei desde que ela foi criada? A regra geral é que sim. O efeito é retroativo, ex tunc, como na anulação do ato administrativo. A lei é considerada nula desde o seu nascimento. Mas aqui entra um mecanismo incrível chamado modulação dos efeitos. Espera aí. O Supremo pode dizer que uma lei é inconstitucional, mas deixá-la valendo por um tempo? Isso não soa contraditório? Parece, mas é uma ferramenta para evitar o caos. Imagine que um imposto foi cobrado por 10 anos com base numa lei que o STF agora diz ser inconstitucional. Se a decisão retroagir, o governo teria que devolver bilhões de reais, o que poderia quebrar o Estado. Seria impraticável. Exatamente. Então, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o STF pode, por uma maioria qualificada de 2/3 dos seus membros, modular os efeitos. Ele pode decidir que a lei só será inválida a partir daquele julgamento ou até dar um prazo para o Congresso criar uma nova lei. Existe base legal para isso? Sim, o artigo 27 da Lei 9.869/99. Ele diz:
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. É uma válvula de escape para o pragmatismo. Fascinante. E como esses princípios se aplicam na economia? Vamos para o tópico 3.3, Ordem Econômica e Financeira, Princípios Gerais. A Constituição, no seu artigo 170, estabelece a base. Ele diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Ou seja, o sistema brasileiro busca um equilíbrio. É livre mercado, mas com justiça social. E a tributação é uma ferramenta-chave para isso. Dê um exemplo. A livre concorrência. O STF já usou esse princípio para proibir a chamada guerra fiscal, quando um Estado dá um benefício fiscal sem autorização dos outros, criando uma concorrência desleal. Outro exemplo é a defesa do meio ambiente. O governo pode usar impostos para influenciar comportamentos. É o que chamamos de extrafiscalidade. Um IPI mais alto para carros poluentes ou um IPTU mais baixo para casas com energia solar são formas de usar o tributo não só para arrecadar, mas para construir o país que a Constituição planejou. Essa ponte é perfeita. E falando em tributação como ferramenta, vamos mergulhar no nosso último grande tema, a legislação tributária. Tópico 4.1, ISS. LC Federal número 116/2003 e LC Distrital número 192/1998. A grande questão aqui, que gera muita briga entre os municípios, é: para qual cidade o imposto deve ser pago? Essa é a pergunta de $1 milhão no direito tributário municipal. A regra geral, que está no artigo 3º da Lei Complementar 116, é que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador do serviço. Ou seja, onde a empresa tem sua sede ou filial. Exato. E isso, historicamente, concentrou muita arrecadação em grandes capitais, como São Paulo, onde muitas empresas têm sede. Mas existem exceções, certo? É aí que a coisa complica. Muitas exceções. O próprio artigo 3º lista vários serviços em que o imposto é devido no local da prestação do serviço. Quais, por exemplo? Os exemplos clássicos são serviços de construção civil, limpeza de imóveis, vigilância, organização de festas. Nesses casos, o ISS fica para o município onde a obra foi feita ou a festa aconteceu. O que é mais justo, né? Porque é ali que o serviço impactou a comunidade. E um ponto importante. O STF já definiu na súmula vinculante 31 que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as operações de locação de bens móveis. Alugar não é prestar um serviço. E recentemente essa regra passou por uma verdadeira revolução para alguns setores, não foi? Uma revolução completa. Para um grupo específico de serviços como planos de saúde, administração de cartões de crédito, administração de fundos, a regra mudou drasticamente. Agora, o ISS é devido no município do domicílio do tomador do serviço, ou seja, onde mora o cliente. Isso parece uma grande vitória para os municípios menores, onde as pessoas vivem e consomem. Na teoria, sim. Mas, na prática, essa mudança não cria um pesadelo burocrático para as empresas? Uma operadora de cartão de crédito agora precisa lidar com a legislação de mais de 5.000 municípios diferentes? Esse foi exatamente o debate. A sua pergunta é o centro da questão. A lógica da lei foi distribuir melhor a receita, mas a execução é um desafio imenso. E como resolveram isso? A solução encontrada foi criar um sistema eletrônico de padrão unificado. A empresa declara e paga o imposto nesse sistema centralizado, que então se encarrega de repassar a fatia correta para cada município do Brasil. Foi uma tentativa de viabilizar uma regra que, em tese, é mais justa, mas na prática é extremamente complexa. Que jornada! Então vamos amarrar tudo isso. O que vimos hoje é um sistema em cascata super interligado. Totalmente. Contabilidade pública mede os resultados das políticas, mostra o placar. O direito administrativo dita como os agentes do Estado devem agir, as regras do jogo.
Certo. A Constituição estabelece os princípios e limites supremos, como os da ordem econômica, e a legislação tributária, como no caso do ISS, é a ferramenta que o Estado usa para arrecadar e, muitas vezes, para influenciar a própria economia. É a imagem perfeita de um sistema de pesos, contrapesos e ferramentas. E isso nos deixa com um pensamento final, uma reflexão. Qual seria? Nós falamos da extrafiscalidade, o uso de tributos para induzir comportamentos, como na proteção ambiental. A questão que fica é: qual o limite ético para o Estado usar o poder de tributar não apenas para arrecadar, mas para moldar as escolhas da sociedade? Onde termina o incentivo e onde começa a coerção?